Então tá, né, meus amigos? Eu realmente queria vir aqui e ser portador de boas notícias, né? Portador de boas novidades para você, torcedor de São Paulo que acompanha o nosso trabalho, né? Mas em alguns assuntos isso é deveras difícil, para não dizer impossível, né? Tem um vídeo aqui no canal, publicado na semana passada, se eu não me engano, né? E eu não coloco card, vocês que naveguem aí e achem, né? Eu sempre falo, a casa de vocês, né? Então naveguem aí, fiquem à vontade, é um jeito de prender vocês aqui, né? Atiçar a curiosidade de vocês e prender vocês aqui. Então procurem aí, tem um vídeo gigantesco que eu gravei, né? 30 minutos, 40 minutos acho que deu, contando passo a passo quanto anda a história da famigerada reforma do Morumbi, principalmente motivado pelas declarações do CEO lá da W Torre, que é parceira, mas não é parceira do São Paulo, né, nesse assunto, né? Então, fiquem à vontade, né? Entrem aí, assistam lá o vídeo, muita informação tá lá. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma atualização. Atualização porque aconteceram dois movimentos distintos, que eu acho que mereciam a nossa atenção e mereciam com que a gente viesse aqui para gravar um vídeo para vocês, para atualizar vocês, né? Hoje, terça-feira, dia 20, o São Paulo joga contra o Náutico de noite. Então, para nós mantermos aí a nossa meta de um vídeo por dia, um vídeo com um assunto quente por dia, mais uma vez, vamos pelo lado informativo da coisa, que é trazer para vocês atualizações acerca da reforma do Morumbi para o centenário do São Paulo, que está cada vez mais difícil de acontecer. E eu acho que os acontecimentos, né, desculpa aí acontecimentos, mas eu acho que os fatos que ocorreram ao longo da última segunda-feira, né, para deixar no mínimo o torcedor mais otimista completamente desiludido de que realmente esse novo Morumbi saia do papel. A impressão que dá é que vai ser mais um projeto malfadado, como tantos outros aí ao longo dos últimos 40 anos, né? Desde lá dos anos 80, o São Paulo promete reformas estruturais profundas no seu estádio, né? Porque reformas superficiais teve os amortecedores, teve o fim da geral, né? Das gerais, né? Acabou, viraram camarotes, né? Teve o realocamento ali do setor de torcida visitante, enfim, obras pequenas ali, obras, vamos dizer assim, para enfeite, né, para melhoria logística do estádio acontecer. O que aconteceu foi reformas profundas, né, do jeito que o São Paulo anuncia desde os anos 80 e, ao que tudo indica, esses planos trazidos à tona, como eu digo lá no vídeo grande, né, não foi por parte do São Paulo, vazou por parte da colunista de um jornal importante, uma colunista importante de um jornal grande, né? Ao que tudo indica, vai entrar para a história com mais um desses tantos projetos. Vamos lá, vamos explicar para vocês o que está acontecendo, né? Mas antes, você sabe, eu tenho que fazer o pedido aqui para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Né? Se inscrevendo no canal, ative o sininho para receber as notificações e você sabe, né, cara? Fazendo isso, é uma ajuda gratuita que você dá aqui no engajamento do nosso trabalho. O YouTube vai entender que você considerou o nosso conteúdo relevante e ajuda o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, né? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor, tá? Tá o QR Code na tela para que você faça sua doação via Pix. E todo mundo que faz a doação via Pix, a gente agradece no final do vídeo, tá lá os nomes. Agora mantemos essa arte atualizada, então toda semana que chega estaremos colocando lá, né? O valor que você quiser, de coração a gente já agradece. Ou vire membro aqui do canal, R$ 7,99 por mês. Como recompensa por entrar no nosso clube de membros, você ganha o direito de se tornar membro do grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? É uma recompensa que, por enquanto, a gente vai melhorar isso. Vamos trazer coisa grande aí para vocês em breve, né? Pense com carinho, tá? Porque jornalismo independente é difícil pra caramba se sustentar. E assim, dessa maneira, a gente continua tendo dedicação integral a este
projeto, tá certo? Então vamos lá, vamos contar um pouco da reforma do Morumbi, cada dia que passa subindo mais no telhado. O primeiro movimento foi bem simples, bem claro, passou despercebido por mim a maior parte dessa segunda-feira. Só fui tomar conhecimento disso de noite, quando eu estava resolvendo assuntos particulares. E a gente subiu aqui no canal do Avante Meu Tricolor, tá aqui nos shorts, né? A fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, ao programa Morde a Sopra, lá da Rádio Energia 97, uma pergunta feita pelo Sombra, conhecidíssimo Sombra, amigo aqui da casa. A gente considera amigo, talvez ele nem saiba que a gente existe, mas nós consideramos. Eu gosto muito do Sombra, gosto muito do trabalho dele, gosto muito do trabalho da galera lá da Energia, sou ouvinte há muito tempo, eu participei inclusive do programa lá atrás, em 2000, lá, sou entusiasta do Estádio 97, da Energia 97, ali do programa, principalmente do Sombra, gosto muito do Sombra, acho um cara bem sóbrio, bem correto, um cara que realmente sabe do que está falando, né? Não encampa um pouco aquela coisa de personagem que alguns dos integrantes ali têm, né? Enfim, não vou ficar aqui me derretendo em elogios ao Sombra. Um abraço para ele se ele cair nesse vídeo. Sombra, somos seus fãs. Fale do Avante Meu Tricolor lá na Energia para dar uma moralzinha pra gente, né? Mas de fato o Ricardo Nunes foi lá no programa do Sombra. Aliás, o programa não é do Sombra, né? O Sombra estava participando porque é um convidado de peso, e o Sombra é um diretor da Energia 97, o prefeito de São Paulo, prefeito da maior cidade da América Latina, vai num programa. O mínimo que tem é o diretor da rádio ir lá, né? Pelo menos dar as boas-vindas, né? O convidado, né? Um convidado de peso. É uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo. Por mais que sejamos bem francos aqui, eu trabalhei, para quem não sabe, minha carreira, eu trabalhei aí dos 21 anos que eu completei de jornalismo, 13, 14 eu trabalhei cobrindo cidades, não só aqui em São Paulo, como Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Salvador, enfim. E é normal, é mais fácil você falar com o prefeito de São Paulo, com o prefeito do Rio de Janeiro. Não sei hoje, né? Talvez hoje esteja um pouco mais complicado, mas na minha época era mais fácil você falar com o Kassab, eu cobri muito Kassab, a gestão Kassab aqui na capital paulista, do que você falar com o André Silva. Minha amiga, sinais do tempo, mas enfim. Mas não tira o mérito dos caras terem levado o prefeito lá, né? Longe disso, não foi essa a intenção. Só quer dizer que os prefeitos geralmente falam, né? Falam bem, né? Falam bastante. E tem que falar, porque são pessoas públicas que devem satisfações à população como um todo, né? O Sombra perguntou lá pro Ricardo Nunes sobre as questões das obras do Morumbi, do entorno do Morumbi, e o Ricardo Nunes falou, o vídeo tá aqui no nosso canal, tá lá na Energia, você pode ver. Ele realmente confirmou lá a história dos 2 piscinões, da canalização do córrego Antonico. Você sabe, o córrego Antonico é aquele córrego, eu explico lá em detalhes no outro vídeo, tem 10 minutos de detalhamento sobre a questão das enchentes do Morumbi, o que o poder público está fazendo para corrigir isso, né? O córrego Antonico é o que passa embaixo do estádio do Morumbi, vem lá da favela, na verdade ele vem da Marginal Pinheiros, né? Ele passa pela favela do Paraisópolis, desce ali embaixo do gramado do Morumbi, dentro do clube do São Paulo, e vai sair lá embaixo. Eu esqueci o nome da avenida, me desculpa, né? Enfim, tá lá no outro vídeo, vai lá, olha com detalhes, tá lá toda uma explicação urbanística. Eu não sou especialista, mas por ter feito a cobertura de cidades muito tempo aquele bairro foi assunto por conta das enchentes e tal. Então é um assunto que meio que tá na ponta da minha língua, né? Porque foram muitos e muitos anos cobrindo isso. Mas tá lá no outro vídeo, não vou ficar me aprofundando. O fato é que o Ricardo Nunes revelou ao Sombra que o córrego não vai ser desviado do Morumbi. É uma notícia bombástica, né? É uma notícia que realmente eu me penitenciei muito por ter deixado passar, porque é algo grandioso, é algo gigantesco, é algo que praticamente enterra todos os planos e projetos do São Paulo para a reforma do Morumbi. Todos os planos e projetos do São Paulo desenhados, divulgados, vazados, que a gente descobriu, que outros jornalistas descobriram, todos eles, todas as não vou usar o termo maquete, né? Não é maquete, mas todos os projetos ali desenhados de reformas do Morumbi passavam prioritariamente pelo desvio do córrego do estádio.
Porque senão o Morumbi não tem como rebaixar o gramado. E sem rebaixar o gramado, não tem como fazer obra alguma, reforma alguma na estrutura atual do estádio de São Paulo. Ponto. Não tem. Então, basicamente, o Ricardo Nunes enterrou, esse foi o termo que o vídeo está aqui publicado, qualquer possibilidade de reforma no estádio do São Paulo. Qualquer possibilidade de reforma no Morumbi. E a dúvida que fica, aqui vai um lado opinativo, o Casares sabia disso? O presidente do São Paulo tinha conhecimento disso? Porque recentemente ele postou fotos lá no gabinete do Ricardo Nunes, né? Que fica, quem aqui de São Paulo sabe, fica no viaduto do Chá, né? Um ponto tradicionalíssimo do centro aqui, do centro velho de São Paulo, né? O antigo prédio do Banespa. Se você não sabe o que é o Banespa, você é muito novo, né? Eu tive um parente que trabalhou no Banespa, enfim, sem desvio hoje, porque eu quero ser mais conciso. O presidente de São Paulo sabia disso, porque tá lá, ele foi com o filho, inclusive, né? O filho de São Paulo, que não tem nenhum cargo, teoricamente, oficial dentro do clube, acompanhou o pai, presidente, lá na reuniãozinha com o prefeito. Há quanto tempo o Casares sabia disso? Quanto tempo o Casares omitiu isso? Ele omitiu essa informação? A gente ponderou no outro vídeo, grandão, que tá lá, e pelo jeito esse aqui vai ficar grandão também, mas a gente ponderou a situação, a colocação de que isso nunca foi... Essa reforma do Morumbi para o centenário, ela nunca foi aventada de forma oficial pelo clube. Ela foi vazada por uma colunista de jornal, e aí o assunto surgiu em entrevistas feitas com o Casares, feitas com outras pessoas do clube, e claro, eles não tinham como negar, e eles responderam perguntas, responderam questões sobre isso. Então, de novo, eu vou fazer essa ponderação. É evidente que o presidente do São Paulo nunca chegou, bateu no peito e disse: o São Paulo vai reformar o Morumbi, ponto. Né? Diferente, por exemplo, eu citei o exemplo no outro vídeo, vou citar nesse, diferente, por exemplo, do que fez o Marcelo Teixeira no Santos. Não, o Santos vai reformar a Vila Belmiro, ponto. Então o presidente está garantido, virou uma coisa oficial do clube. No São Paulo isso não aconteceu, isso foi uma informação que foi vazada, e quando os personagens em questão foram questionados, eles responderam: a gente dá esse benefício. Só que faltou transparência. Faltou o Casares explicar essa situação. E isso, obviamente, repercutiu, né? Repercutiu de forma gigante dentro do clube. De novo, me punicio aqui por não ter prestado atenção nisso. O programa é dia da manhã, na parte da manhã, então eu realmente passou batido por mim. É muita coisa pra gente ver também. Acho que, com todo respeito aos Sombras, o pessoal da Energia 97 lá, não é o programa, esse Morde a Sopra não é um programa que eu assisto, um programa que eu vi de regra, dou uma passadinha, né? Então passou batido na ronda, mas assim, vamos ser bem categórico aqui, né? E aí também justiça seja feita, tá? O Sombra só foi alardear essa entrevista no final, durante a tarde, lá no final da tarde. Vamos ser categórico aqui num ponto, tá? Faltou transparência no mínimo. No mínimo. Por mais que o São Paulo Futebol Clube, institucionalmente, não tenha se pronunciado sobre essa reforma, não tenha sido um anúncio oficial do clube, repito, os personagens foram perguntados depois que a história veio à tona, e não tinham como negar, não tinham como fugir pela tangente, depois que desculpa o termo, que a merda estava feita, que a coisa ganhou volume. Não tinha como fugir disso. É diferente do Santos. É uma situação diferente do Santos. Só que o CEO da W Torre não sabia disso quando ele deu uma entrevista para o Estadão. Ele sabia disso. Ele sabia disso. O que não vai nos levar ao segundo ponto, que praticamente encerra de vez qualquer possibilidade de reforma do Morumbi. E aí eu sei que você que está aí do outro lado vai falar que teve veículos de cobertura do São Paulo, não vou citar nomes aqui, todo mundo meio que já sabe quem é, mas eu não vou citar, que correram para divulgar detalhes dos desenhos técnicos, detalhes do projeto que a W Torre entregou, e aí apuração nossa aqui do Avante Meu Tricolor, 2 dias antes da entrevista do CEO. 2 dias antes da entrevista do CEO. Depois que eu vim aqui, gravei o vídeo gerou uma repercussão interna lá dentro do São Paulo, né? Não com o pessoal da comunicação ou da presidência, mas com conselheiros, né?
que realmente estão muito satisfeitos com o andamento disso, né? E me procuraram para passar essas informações. Falaram, olha, esse projeto que a W Torre entregou, que prevê até a cobertura, que custa 1,5 bilhão, né? Bilhão de reais, ele foi entregue 2 dias antes da entrevista ser publicada. Então, ou seja, a entrevista, e aqui a gente deu um panorama daquela entrevista do CEO da W Torre, que de novo não anotei o nome, perdão, desculpa, eu sou ruim, perdão. Mas ele deu uma entrevista longa lá para um colunista de economia do Estadão, né? E a gente aqui dá uma explanada, dá uma explicada para vocês, porque também é a nossa função como jornalista também explicar um pouco como é feito esse produto. Até para tirar um pouco como que eu posso dizer, a má impressão que o jornalista e que o jornalismo ganhou aí nos últimos anos, né? Dos ataques que a gente sofre, das acusações que tudo que a gente faz é inventado, tudo que a gente é um bando de comprados, esse tipo de coisa. Então é legal também a gente, com a nossa experiência, falar um pouco sobre como isso é feito, sobre como é feita uma matéria, como é feita uma entrevista dessa, e a gente conta isso lá no outro vídeo, né? É claro que eu não estou afirmando que foi naquelas situações. A minha experiência me dá indícios de dizer que foi daquele jeito, né? Foi da maneira como eu falo lá no outro vídeo. E desde a ligação com os conselheiros, alguns dos conselheiros, né? Lógico, mais 360 pessoas me ligaram, eu também não sou tão importante assim, né? Mas assim, os mais próximos ali que a gente tem como fonte e tal, entraram em contato e vieram e conversaram, explicaram. A gente teve avanços significativos nas conversas internas do clube sobre a questão da reforma do Morumbi. E o que eu posso trazer para vocês é que depois dessa entrevista do Ricardo Nunes, muita gente lá dentro ficou muito pistola da vida, para não dizer o mínimo. Para não falar palavrão aqui, em respeito aos nossos telespectadores mais jovens, os nossos telespectadores pais de família que assistem os vídeos com crianças. Muita gente tá pé da vida, tá prostituto da vida. Porque realmente entendem que o Casares sabia e não comunicou, realmente entendem que não tem como esse projeto sair do papel e se mobilizaram. Houve reuniões internas dentro do Clube Social de São Paulo, ou nas intermediações, de grupos políticos que apoiam o Casares, que são ali força de sustentação do Casares no cargo, né? E que também tem um vídeo enorme aqui, todos os nossos vídeos são grandes aqui, né? Mas são detalhados, né? Então por isso que eu espero que você que está aí do outro lado entenda, né? Isso é jornalismo, né? A gente se aprofundar e contextualizar assuntos, né? Não é vir aqui e gravar 10 minutos xingando todo mundo, não é assim que funciona, né? Nada contra quem faz também, né? Mas o nosso papel como jornalista diplomado é fazer isso, né? É vir aqui dar uma contextualização para vocês e explicar todos os lados de uma notícia. Como a gente aqui é segmentado de São Paulo, a gente tem que se aprofundar melhor nos temas, né? E eu já tinha falado aqui para vocês isso, né? Que havia uma resistência entre sócios influentes e entre conselheiros à reforma do Morumbi, pela forma como ela foi desenhada, em relação a cadeiras cativas, em relação à pista de atletismo, em relação à estrutura como clube social que o São Paulo oferece hoje aos seus associados, né? Às pessoas que compram cadeiras cativas, que são proprietárias de cadeiras cativas, né? Já existia, e essa resistência ela aumentou desde que eu vim aqui e falei do tema, e principalmente não por minha causa, mas por conta da W Torre, que se pronunciou publicamente, revelou publicamente o projeto, o custo dele e o que ela pretende fazer, confirmando a cobertura, confirmando o fim da pista de atletismo e confirmando a cópia da obra feita lá no Monumental de Nunes, no estádio pelo River Plate, né? O estádio do River Plate. Já disse aqui também, o River Plate, exatamente, o São Paulo se encantou com o projeto do River Plate, que acabou com a pista de atletismo em torno os dois estádios, eu falo isso no outro vídeo, né? São estruturalmente muito parecidos, e o plano do São Paulo era copiar o que o River Plate fez, de acabar com a pista de atletismo, e no caso do River Plate não alongar as cadeiras até a beira do gramado como o São Paulo pretende, mas sim de... como o São Paulo pretende não, como está no projeto, né? Não é
já já a gente explica melhor, mas o River construiu arquibancadas populares em torno do campo ali, nesse espaço atrás dos gols principalmente. Vieram me corrigir, isso pode ter a ver com o projeto do São Paulo também, né? De que não, as cativas não iriam lá para onde hoje ficam as arquibancadas. E realmente me falaram da questão da visibilidade, que vai se ficar muito longe, né? O cara paga uma cativa ali na vermelha, né? Na minha antiga vermelha, né? Onde atrás do banco, literalmente ali, né? Um pouquinho mais alto, para ter uma visão panorâmica perfeita, tal. Não seria justo com ele, de toda maneira. Então me alardearam isso. Olha, no River Plate, atrás dos bancos é um setor ultra VIP premium, muito caro. Corrige lá. Então, de certo, São Paulo também pensa em fazer igual. Mas o São Paulo olhou para o projeto do River Plate e se encantou e queria fazer isso, queria fazer igual. Só que, como a gente falou, depende principalmente do rebaixamento do gramado e depende principalmente do custo da obra. E chamou muita atenção de muito conselheiro lá dentro, de muito sócio influente lá dentro, de muita gente com quem a gente conversou, de muita gente que me procurou desde então, desde a publicação daquele vídeo, falando exatamente isso. Como que a W Torre oferece um projeto de 1,5 bilhões e o River Plate gastou 211 milhões de reais em valores, né, convertidos aí, de dólar, de tudo. A reforma do Monumental de Nunes demorou menos de 6 meses e custou 211 milhões. O do Morumbi, além de custar 1,5 bilhões, né, ele teria um prazo de entrega mínimo de 3 anos. 3 anos, o que foi o que me falaram, as pessoas do São Paulo me falaram, né? Não, repito, não da comunicação ou ligado à presidência, conselheiros do São Paulo me falaram que esse prazo mínimo seria de 3 anos. E que, economicamente, hoje, é inviável o São Paulo ficar 3 anos sem o Morumbi. Né? O Morumbi ele foi o estádio, por exemplo, que mais arrecadou no futebol brasileiro na última temporada. Né? São Paulo é o clube do futebol brasileiro que mais arrecada com o estádio. Disparado. Seja com bilheteria, seja com camarote, seja com ação de publicidade, seja com aluguel para shows, seja com qualquer coisa que seja. São 170 milhões que o São Paulo arrecadou. Você imagina o São Paulo, na atual conjectura econômica de caos, de crise, né, de fundo do poço, o São Paulo não contar com 170 milhões do Morumbi por 3 anos. Nesse suposto cenário de reconstrução alardeado pelo presidente. Então, pro centenário, o cara da W Torre bateu no peito lá na entrevista, disse que não, vai sair, a gente é capaz de entregar. O São Paulo duvida muito, porque o São Paulo primeiro acho que não vai demorar, repito, os conselheiros, né? Eu tô falando de São Paulo, parece que é institucionalmente, parece que eu conversei com o Casares, ou foi o pessoal da comunicação que passou. Não, foram fontes, foram conselheiros com quem a gente conversou, foram sócios, pessoas lá de dentro, né? O pessoal acha que a captação de recursos para essa obra, ela demoraria no mínimo 2 anos. Com mais 3 anos para construção, você tem aí 5 anos no total. 3 deles sem o Morumbi, reiterando. Então, é muito complicado. É muito complicado. Para o centenário, esquece. Se era o grande projeto do Casares, na sua gestão, implantar a reforma do Morumbi, esquece. Do ponto de vista lógico e prático da coisa, o pessimismo interno é muito grande, para dizer o mínimo, para ficar aqui no mínimo, né? O pessimismo das pessoas de dentro do São Paulo com a realização dessa obra até o centenário é mínimo, é nulo. Como um todo, mais ainda, as pessoas não acreditam que isso vai sair do papel. Me revelaram alguns detalhes, do tipo, o projeto entregue pela W Torre não tem as contrapartidas. Por quê? Por que não tem as contrapartidas? Porque não se chegou a um acordo. São Paulo e W Torre não possuem acordo sobre cessão de cadeiras, cessão de ingressos, cessão de datas para a utilização da W Torre. O São Paulo bate o pé porque ele quer ter uma plena autonomia
na gestão do estádio. A W Torre não concorda com isso, né? Quer um modelo mais flexível, como o do Santos, que também até agora não saiu do papel, mas já está assinado pelo menos, né? Como o do Palmeiras, esse sim, uma realidade aí há anos já. O São Paulo não concorda, o São Paulo não quer, o São Paulo bate o pé quanto a isso, né? Existe a contrapartida da grama sintética, que a W Torre faz questão, o São Paulo não quer, também não se chegou, e o acordo, o projeto entregue ao clube foi classificado por pessoas com quem a gente conversou como mal feito. Olha, um conselheiro forte lá dentro, e detalhe, esse é de situação, tá? Braço direito do Casares, pessoa muito forte, o Casares ouve muito ele sobre os assuntos. Inclusive, às vezes, como o Casares não gosta muito de me atender, não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas me atende aí de vez em quando, né, presidente? Pô, né? Faz bem, né? Atende todo mundo da empresa, mas atende só meia dúzia, né? Enfim. Mas o fato é que quando eu ligo pra esse cara, né? Ó, tenho essa dúvida aí. Ele falou, dá os 5 minutos aí. Ele vai lá, conversa com o Casares, volta e me fala. Fala, ó, mas não fala com o meu nome, então não vamos falar seu nome. Apesar que muita gente já vai matar quem quer, né? Mas o fato é que, cara, esse cara falou, cara, é impossível, não tem contrapartida. O projeto é mal feito. O projeto foi feito nas coxas. Foi meio que, tipo, o cara entregou um projeto só pra constar. E a gente talvez nem leve isso para votação do conselho, porque vai ser uma surra, vai ser uma derrota para a gestão. Palavras dele. E tudo que a gente não precisa é que a gestão seja derrotada pelos próprios caras da situação. Nossa, eu falo em tentar meter uma palavra difícil aqui. Pelos próprios caras da situação. Então, politicamente, você tem um clube, né, financeiramente, você tem um clube quebrado, falido, né? Falido entre aspas, tá? Não precisa ficar bravo comigo aí. As pessoas às vezes ficam bravas comigo quando eu falo isso. Mas um clube que tá no buraco. Politicamente você tem um clube instável hoje, a gente pode dizer isso. Existe toda aquela questão da pressão sobre o Belmonte, da pressão do social, da pressão de Cotia, né? Dos grupos políticos que não se chegam a um consenso sobre quem vai ser o sucessor, do próprio Casares, que tem seus planos particulares para seguir ou não no comando do clube, enfim. Então, a estabilidade, tudo que a gestão não precisa levar a cabo um projeto muito pouco factível, como é o do Grego. Né? O do Grego é uma coisa mais factível, é dinheiro entrando na conta. Ah, mas ele vai vender a base, ele vai não sei o que, sim, mas é a questão da grana. E o vídeo nem é sobre isso, mas só para fazer um paralelo dos dois grandes projetos da gestão Casares, que é a reforma do Morumbi e a parceria com o Grego para haver não um costume, né? As pessoas se acostumarem com a ideia da SAF, que é o grande projeto do Casares. Então, assim, o do Grego é muito mais palpável, é muito mais factível, é muito mais realista de acontecer. Sem juízo de valor. Tô falando se é bom ou mal. Isso a gente pode falar em outro vídeo. Isso a gente pode fazer um vídeo aqui, trazer o Márcio aqui pro debate, trazer o Alexandre Gisbert aqui pro debate, pessoas que cobrem a base pro debate, fazer um debate amplo e honesto sobre isso. Mas é inegável que o projeto da base, base entre aspas, né, porque ele vai pôr grana no profissional também, mas esse projeto de parceria, de cogestão, vamos usar esse termo, que na época do Palmeiras Parmalat era muito usado, né? Eu sou velho, gente, desculpa, minhas referências são todas velhas. Algo que esse projeto da reforma do Morumbi não tem, não se sustenta. Tem muita resistência interna a ele. Por quê? Nas palavras das próprias pessoas que estão lá e que apoiam o Casares, ele é mal feito. É um projeto mal feito, é um projeto mal diagramado, é um projeto mal algembrado. Não tem contrapartida, as partes não se entenderam nem sequer sobre as contrapartidas. E esse valor assustou, as pessoas querem saber, querem questionar a W Torre, por que o do River é 211 milhões e o do São Paulo é 1,5 bilhão, é a cobertura? Então por que não abrir mão da cobertura? Você entendeu? Começou a levantar muito questionamento, né? Muito questionamento, né? E esse fator financeiro é fundamental. O São Paulo hoje
Nas atuais condições, o São Paulo não pode ficar 3 anos sem ter um Morumbi, que é um propulsor financeiro do clube. O Morumbi ele é responsável por 1/4 das receitas do São Paulo. O estádio do Morumbi, como um todo, não só bilheteria. A gente colocou aqui camarote, né, publicidade, cativas, cadeiras, shows, por aí vai. 1/4 de toda a receita do São Paulo, 1/4 de todo o dinheiro que entra do São Paulo vem do Morumbi. São Paulo não pode abrir mão disso nesse momento. Não pode não jogar. E aí, se você tem ao pegar essa grana no mercado, por mais que eu tenha falado aqui no outro vídeo, né, existe uma boa vontade maior da W Torre com o São Paulo do que com o Santos, como foi com o Palmeiras, por exemplo. Né? O acordo com o Palmeiras, para quem não sabe, basicamente ela ganha ali nos shows, nos aluguéis dos shows, o dinheiro que ela pôs, e ela pôs a grana para fazer o estádio do Palmeiras. No São Paulo seria nesse molde, porque o do Santos é meio que venda de cadeira, tá atrelado a isso, enfim. Deixa os canais santistas aí discutir, não vou entrar nessa seara, o vídeo já tá longo pra cacete já. Mas existe uma boa vontade, porque, claro, primeiro ponto, São Paulo tá em São Paulo, ponto. São Paulo tá na capital financeira da América Latina, ponto. É óbvio que a sua chance de retorno da grana é muito maior em São Paulo do que em Santos. É evidente isso. Qualquer retardado, desculpa o termo, não pode usar esse, mas qualquer aí burrildo sabe disso. Qualquer caiçara frenético vai concordar. Então tem essa questão, né? Ela tem muito mais boa vontade com o São Paulo, ela está muito mais com o olho brilhando para o São Paulo do que para o Santos. Né? O Santos é meio que um projeto toque de caixa ali, né? Que, olha, vocês vão ter que vender cadeira aí para ver aí se vai dar certo, se não vai. O do São Paulo não, no São Gente tipo, não, a gente quebra, a gente ajuda vocês a pôr a grana e o resto a gente vai no mercado atrás. Só que mercado, né? Como as pessoas com quem eu conversei lá de dentro, conselheiros, só se falaram, Rafael, isso aí, cara, é 2 anos para conseguir essa grana. Não é assim, não instalar de dedos. Então, pro centenário, eu não estou aqui descartando o projeto, descartando a reforma do Morumbi. Mas eu acho que pro centenário já era. Isso eu posso cravar aqui. Está muito perto, São Paulo, o centenário de São Paulo em 2030. Estamos em 2025, tem 5 anos. É muito pouco tempo. E não é que assim, 5 anos, né? A gente tem aí 4 anos e meio, na verdade, né? É sempre bom lembrar que o aniversário de São Paulo é em janeiro, né? Então São Paulo completa 100 anos em janeiro, né? E o plano, pelo menos às vezes que o Casares falou disso, era entregar no dia do centenário, no dia que o São Paulo completasse 100 anos. Né? Então complicou, cara, complicou. Na minha opinião, complicou. Para o centenário, não vou descartar tudo. Tá? Existe uma ala ainda forte lá dentro do São Paulo que quer a reforma, principalmente a cobertura, né? É algo que virou questão de honra, porque fazia parte desde lá atrás do projeto do Juvenal para a Copa do Mundo e tal. Então virou uma questão de honra para o São Paulo cobrir o seu estádio. Né? É um diferencial aqui na capital paulista que só o Palmeiras tem, né? O Corinthians, por exemplo, não tem. Né? É um estádio de Copa do Mundo e não tem. É bizarro isso, mas enfim, é verdade. E a questão de, pelo menos, puxar as cadeiras até ali o gramado. Algumas pessoas que eu conversei dizem que não precisa do rebaixamento do gramado para fazer essa obra. Não sei, me falta conhecimento, não sou engenheiro, não sou... me falta... não sou capaz de opinar, como disse uma atriz aí, né? Mas o fato é que toda essa conjunção de fatores complica bastante os planos do São Paulo para ter um novo Morumbi ali surgindo no centenário ou depois dele, enfim. Vamos continuar esse assunto, vamos continuar em cima, você sabe. Realmente, eu acho que essa entrevista do prefeito foi uma pá de cal, né? Ele dizer que o córrego não vai ser desviado do Morumbi, e era uma promessa, né, cara? Era algo que foi, como eu disse, não de maneira oficial, de comunicação oficial do clube, tá? Justiça seja feita, tá? A gente aqui é justo, a gente aqui não critica só por criticar, ou algo do tipo, né? A gente presta atenção no que está acontecendo para trazer aqui as melhores informações para vocês. E o que a gente percebeu foi isso, né? Foi que, basicamente,
os dirigentes falaram às vezes que eles foram perguntados, não foi algo institucional do São Paulo. Houve esse cuidado na época, né? De taxar aquilo como um furo da jornalista, da Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo. Não necessariamente uma coisa institucional do São Paulo. Então, mas eu acho que, de fato, o presidente já sabia, o Casares já sabia disso, a W Torre já sabia disso, e faltou um pouquinho de transparência dos dois, em vir deixar claro isso, falar, olha, não vai ter, o córrego vai ficar lá, não vai tirar o córrego, não tem como tirar o córrego de lá. Faltou um pouco sim. A gente vai continuar acompanhando essa história, muito provavelmente eu vou continuar gravando vídeos dessa história, porque os vídeos têm uma boa aceitação. Ficou longo pra cacete de novo, peço desculpas. Se você chegou até o final, deixa aí sua hashtag Novo Morumbi Moiô, hashtag Novo Morumbi Moiô, que eu vou saber que você chegou até aqui, tá? E ajuda a gente aí no engajamento, nosso engajamento tá terrível, o YouTube não tá vendendo nossos vídeos, tá uma coisa sufocante, né? A gente depende de vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, tá? E se possível, já sabe aqui, ó, faz o pixinho aí, ajuda nós. Beijo do gordo, tchau, a gente volta com mais informações. São Paulo!